Bom, para começar a nossa discussão então sobre os trocadores de calor, a gente tem que fazer uma pequena revisão aqui sobre a resistência térmica, né? A gente tem aqui a resistência térmica à condução, né, para coordenadas retangulares, que é L sobre Ka, e a resistência térmica para coordenadas cilíndricas, que é Ln de R2 sobre R1, dividido por 2π Lk. A gente tem também as resistências, né, para convecção, para radiação, que é 1 sobre o coeficiente convectivo e o coeficiente de radiação vezes a área, e a gente sabe também que a resistência total é a somatória de todas as resistências térmicas, que vai ser igual a ΔT sobre Q, né? E que isso é igual a 1 sobre o A. Lembrando que o U é o nosso coeficiente global de transferência de calor. Bom, falando então um pouco, né, do coeficiente global de transferência de calor, a gente pode incluir aqui os efeitos relativos à incrustação e também a aletas, né? Então, nosso trocador de calor ele pode ser um trocador de calor aletado e também a gente vai ter, né, as incrustações nas paredes do meu trocador de calor, tá? Então, a gente tem aqui, né, que 1 sobre o A, lembrando que esse U, né, ele pode ser calculado em razão aqui da área fria, então a gente vai ter o coeficiente global, né, calculado em relação à área fria, e a gente tem o coeficiente global calculado em relação aqui à área quente. Tá? E isso vai ser igual, né? A gente tem aqui a resistência à convecção. Nesse caso, a gente tem, né, um parâmetro adicional, esse ΔZ, tá? Que é a efetividade de uma superfície aletada. Então, né, para um trocador de calor aletado, né, a gente tem esse adicional dessa efetividade nos termos aí de resistência à convecção. Tá? Então a gente tem aqui o termo, né, de convecção da parte fria, é o do fluido frio. A gente tem aqui essa resistência adicional, que é a resistência das incrustações. A gente vai ter a resistência na parede do meu trocador de calor. Na parte quente, a gente vai ter a resistência de incrustação, né? E aqui também a resistência à convecção. Tá? Aqui a gente tem então, né, uma expressão para 1 sobre o A para um trocador de calor, né, aletado e também com o efeito aí da incrustação. Tá? Mas a gente não vai trabalhar, né, na nossa disciplina com os trocadores de calor aletados, tá certo? Bom, então, né, o coeficiente global, né, para um trocador não aletado e tubular, a gente vai chegar aqui nessa seguinte expressão. A gente vai ter aqui a resistência à convecção, né, na parte interna, resistência à incrustação na parte interna, aqui a resistência térmica, né, de condução na parede aí do meu tubo, né? Aqui a gente tem a resistência à incrustação na parte externa e aqui a convecção na parte externa. Bom, aqui nessa tabela a gente tem os fatores, né, de incrustações, tá? Para diversos tipos aí de fluidos, tá? Então, na tabela 11.1, a gente pode consultar aí os diversos valores, né, desses fatores de incrustação para diversos tipos de fluidos, tá? E aqui na tabela 11.2, a gente tem valores aí representativos, né, do nosso coeficiente global de transferência de calor, também para vários tipos de fluidos, tá? Então, vocês podem consultar nessas duas tabelas. Bom, vamos falar um pouco do arranjo dos trocadores de calor, começando pelo arranjo em paralelo. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, a temperatura aqui no eixo Y e aqui no eixo X a distância da entrada do trocador. No arranjo em paralelo, os dois fluidos eles entram, né, pelo mesmo lado. Então eles vão entrar aqui, ó, pela esquerda e sair pela direita. Né? Lembrando a nossa notação, o Q representa o fluido quente, o F o fluido frio, o E é a entrada do trocador e S é a saída do trocador. Então a gente tem aqui, ó, que esse fluido quente ele vai entrar com uma temperatura TQE, né, e vai sair aqui com uma temperatura TQS. E aqui a gente tem a entrada do fluido frio, que ele entra com uma temperatura TFE
e vai sair aqui com uma temperatura TFS. O que a gente pode observar? Né? Que a gente vai ter aqui, né, a troca de calor ao longo do meu trocador de calor, o fluido quente, né? Ele vai transferir energia para o fluido frio, então o fluido quente ele vai ter uma redução da temperatura e o fluido frio vai ter um aumento aqui da minha temperatura. A gente pode observar também que esse ΔT, né, o ΔT entre o fluido quente e o fluido frio, ele varia aqui com o x. Né? Inicialmente aqui a gente tem um ΔT grande e esse ΔT ele vai diminuindo. Tá? Bom, então, né, esse ΔT ele é a função de x, e para esse trocador de arranjo paralelo, sempre a temperatura do fluido frio na saída é menor que a temperatura do fluido quente na saída. Tá? Então, essa temperatura do fluido frio sempre é menor do que a temperatura do fluido quente na saída. Tá? E isso é desvantajoso, né, se a gente for pensar na troca de calor, né, na transferência de calor. Só que a gente pode utilizar, né, esse tipo de arranjo, principalmente quando a gente está trabalhando aqui com produtos termoláveis, né, que não podem aí ter uma grande variação de temperatura, e desse modo, né, a gente pode evitar aí um superaquecimento do meu produto. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, do arranjo contra a corrente. Nesse caso, o meu fluido quente ele entra aqui, né, pela esquerda e vai sair aqui na direita, e o meu fluido frio ele vai entrar aqui pela direita e sair aqui pela esquerda. Tá? O que a gente pode observar? Quando a gente tem esse arranjo, a minha temperatura do fluido frio na saída ele pode ser maior do que a temperatura do fluido quente na saída. Tá? Então, a gente notar aqui nessa figura, ó, essa temperatura do fluido frio na saída ela é maior, né, do que a temperatura do fluido quente na saída. E isso ele é mais vantajoso, né, mais eficiente do ponto de vista do trocador de calor. Por que é mais eficiente? Porque esse meu ΔT médio, né, desse arranjo contra a corrente, ele é maior que o ΔT médio do arranjo em paralelo. Tá? Então, se a gente for pegar aqui, né, o ΔT médio, né, para todo trocador, esse meu ΔT médio do contra-corrente ele vai ser maior. E o que implica, né, a gente ter um ΔT médio maior? Se eu tenho um ΔT médio maior, a minha área de transferência de calor, né, desse arranjo contra a corrente vai ser uma área menor. Tá? Ou seja, a gente pode ter aí, né, uma área menor para para uma mesma troca aí de energia, né, para uma mesma taxa de transferência de calor.